Exageros na prótese de silicone. Cada vez mais isso está mudando. Se a gente pegar antigamente, as próteses eram maiores, as pacientes gostavam de próteses maiores e o explante que a gente tem acompanhado, a gente tem realizado, a gente tem visto que isso tem mudado. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exageros, erros, talvez sim, talvez não, talvez opção da paciente. Muitas pacientes acabaram optando por prótese grande que viraram um transtorno na vida da paciente, dores nas costas, incômodo, mamas maiores, mamas mais caídas. Então isso são coisas que a gente acompanha, a gente tem acompanhado e a gente tem visto que tem mudado um pouco. Não colocamos prótese de silicone, somos referência em cirurgia de explante mamário, realizamos já mais de 1.200 casos de explante, então não trabalhamos com prótese, não julgamos que seja bom ou que seja legal para colocar em uma paciente, então prefiro não trabalhar com as próteses de silicone. A gente realiza a cirurgia de explante e a gente vê muitas melhoras nas nossas pacientes. E o que a gente vê nas pacientes? Que elas se incomodam com o volume da prótese. E acompanhando, em rede social, em estudos, a gente tem visto que tem mudado um pouco. Cada vez mais as pacientes têm preferido mamas naturais, mamas com um caimento natural, sem aquele colo muito marcado, sem aquele colo alto. E as pessoas que trabalham com prótese, cirurgiões, a gente tem visto que cada vez mais eles têm optado em próteses menores, deixando um contorno mais natural. Como a gente trabalha com explante, vamos falar um pouquinho dos problemas que a gente vê com as cirurgias de próteses maiores que a gente pega aqui no nosso consultório. Às vezes, paciente com tórax mais estreito, pacientes magras, pequenininhas, com prótese de 300. Às vezes, a 300 ml não é uma prótese grande para uma paciente alta, para uma paciente com tórax mais largo. Porém, pacientes que muitas vezes referem que chegaram a falar para o cirurgião que gostariam de próteses mais harmônicas, porém saíram com mamas maiores. Mas também pacientes que referem que sim, elas decidiram por próteses maiores, elas achavam mais bonito as próteses maiores. E isso acaba que distende o tecido mamário. Muitas vezes prótese embaixo do músculo, quando a gente faz o explante, a gente observa que está rompido a lateral do músculo e isso faz com que a prótese pode ir para o lado, ou está rompido a região inferior da alça muscular medial ou lateral e essa prótese tende a descer quando não é realizado o sutiã interno, que é a fixação do sulco mamário para que essa prótese evite, com que essa prótese desça ali para a região do abdômen ou que ela levante o sulco mamário. Então próteses grandes, elas tendem sim a ceder mais e a gente observa mais em próteses subglandulares, aquelas que estão acima do músculo e muito grande, que elas acabam descendo muito. E as que são grandes embaixo do músculo acaba rompendo as fibras musculares e também são cirurgias que causaram muitas dores, Prótese grande embaixo do músculo, muita dor, por quê? Porque distende essa musculatura. E as próteses grandes por cima do músculo acaba cedendo muito e fazendo com que essa mama, essa pele estique e acaba, tendo a pitose, tendo a queda dessa mama. E as pacientes muitas vezes procuram a gente por problemas de saúde com a prótese, ou por contratura, ou por ruptura, ou porque não desejam mais as próteses, e muitas pacientes porque não estão contentes com a estética. Aquela mama ficou muito grande. Ela acaba colocando a prótese quando é jovem, 18, 20 anos, e aí vem toda a transformação, a gravidez, acaba ganhando peso, perdendo peso, e com o tempo, alterações hormonais, tende a ganhar um pouco mais de peso. E aí aquela prótese que já era grande, com o ganho de peso, a gordurinha da mama aumenta, aquela mama fica extremamente grande e incomoda a paciente, podendo causar dores nas costas, incômodo nessa paciente e a estética que acaba não agradando mais a paciente. Recentemente fizemos o explante de uma paciente, uma prótese de 700 ml, totalmente disforme se a gente for parar para pensar, não era uma coisa harmônica, uma paciente pequena, uma paciente com tórax estreito e uma prótese extremamente grande. A mama não deixava o corpo dessa paciente harmônico.
Porém, uma prótese 700 ml, isso distendeu bastante a pele, precisando de uma cirurgia de mastopexia. Após a gente retirar a prótese, tivemos que ajustar a pele, ajustar o tecido mamário, porque tinha muita pele sobrando. E foi uma paciente que não passou pelas transformações da gravidez, ela não chegou a engravidar, então ela não teve as alterações para essa mama ficar mais molinha. Se tivesse sido uma prótese um pouco menor, talvez a gente não precisasse da mastopexia. Então o que a gente observa muitas vezes é a insatisfação dessas pacientes também com a mama muito grande. Prótese aí de 380, 400. Então é muito comum a gente realizar o explante de prótese aí de 300 para cima. Cada vez mais, né, essas pacientes têm procurado a gente com insatisfação na estética, mamas que ficaram muito grandes e que não ficaram harmônicas. Talvez lá atrás fosse harmônico, pode ser que sim, ou era uma tendência, né, de peitos maiores, mamas maiores, também pode ser. Porém, hoje o que a gente observa é uma tendência de mamas menores, mamas mais naturais e que ficam bonitas sem as próteses de silicone. Outra coisa, paciente que refere pra gente que após colocar a prótese a mama ficou grande e isso deixou ela com vergonha da sua mama. Ela queria ter uma mama mais bonita, uma mama maior, porém ao colocar a prótese elas ficaram envergonhadas, não se sentindo bem, achava que parecia um pouco vulgar. Então essa tendência de mamas menores, ela existe sim, ela tem acontecido, cada vez mais a gente tem observado isso, e as próteses maiores deixaram as pacientes com queda de mama, deixaram essas pacientes insatisfeitas com a estética e que também, né, desenvolveram problemas com a prótese e nos procuraram para realizar a cirurgia de explante, cirurgia muitas vezes que tivemos que associar a mastopexia, retirando o excesso de pele e ajustando essa mama. Muitas vezes na cirurgia de mastopexia, onde a gente retira o excesso de pele, ajusta essa mama, a gente também associa a lipoenxertia. A gente coleta uma gordurinha de alguma parte do corpo para poder fazer essa lipoenxertia e melhorar esse contorno mamário. Então a gente enxerta a gordurinha ali em torno de 150 a 250 ml, deixando essa mama mais bonita. Sempre lembrando que uma cirurgia de explante, uma cirurgia de mamas sem prótese é uma mama natural. Nunca vai ser igual uma cirurgia de prótese, porém conseguimos sim ótimos resultados sem as próteses de silicone. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para os próximos vídeos.